Tô, você viu? Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã para a mentoria de orientação de estudos. Hoje estamos com a trilha 1 aqui, né, do programa Descodificadas. Então já estamos com o horário um pouquinho avançado. Já vou passar a palavra para a Rafa. Bom dia, Rafa. Estou Bom por dia, aqui no chat de olho e acompanhando, tá bom? tudo bem. Bom dia, bom dia a todos. Vamos começar a falar hoje sobre o HTML. Então, hoje a gente vai começar já a ter uma noção, né, do editor. Vamos colocar um pouquinho de código lá, que a gente tem que começar pelo início, né? E o HTML é a base de todos os sites que a gente vê por aí. Então, por isso que a gente começa a estudar por ele, tá? Então, vamos começar os estudos sobre HTML. Isso aqui só lembrete, né? Sua dedicação fará toda a diferença. Leia os conteúdos dos links sugeridos, assista os vídeos e busque por outros, né? Não fica só no material que eu passar para vocês, porque quando vocês estão assistindo um vídeo ali que eu sugiro, outros já aparecem, né? E de repente tu não te identifica com aquele que eu sugeri e pode assistir outro, né? Outra pessoa pode explicar de uma forma diferente, que fique mais claro. Porque, né, o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para vocês, e é assim em tudo, né. No YouTube a gente tem muito material, então fiquem à vontade e usem sem moderação, tá. Pratiquem muito, né, então, não tem uma fórmula, assim, de ensino, né. Faz assim que tu vai aprender. A fórmula que mais funciona para aprender é praticar. E é tentativa e erro. Tu faz, erra, faz, daqui a pouco faz e acerta. E aí nessas tentativas de faz e erra, a gente aprende bastante, né, porque a gente não vai esquecer depois quando for fazer de novo. Organize suas dúvidas para tirá-las, né, nunca fique com elas. Hã, eu tento responder o mais rápido possível lá o fórum, gurias, é que como muita gente, nossa equipe é enxuta, que nem a Pri já falou, né, eu demoro um pouquinho, da mesma forma a correção dos sites, eu consigo ver uns 20, 30 sites por dia, né, não mais que isso, porque eu gosto de olhar ali, ler o assunto, né, não é só uma passada de olho, eu gosto de dar uma olhada legal, assim, em cada trabalho, né, então por isso que demora um pouquinho mais. E seja persistente, né, essa aqui eu acho que é a dica mais importante, porque vocês vão sentir vontade de desistir várias vezes, eu já senti também, mas a gente não pode desistir, né, a gente tem que persistir. A gente tem que pensar assim: "Ah, eu não acredito que eu não vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer isso", né, porque todo mundo consegue. Umas pessoas com mais rapidez, outras com menos, mas todo mundo consegue, tá. Se a pessoa se dedicar, estudar, ela vai conseguir, podem ter certeza disso. Então vamos lá, nosso querido HTML. Então o HTML é o componente básico da web, ele permite inserir o conteúdo e estabelecer a estrutura básica de um site. O HTML é o esqueleto da sua página. Então é como se ele fosse o esqueleto, né. Com o HTML, ele é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, onde a gente vai definir os espaços do nosso site. Então imagina que a tela do teu computador é todo o espaço que tu tem, né, como se fosse uma sala vazia. E nessa sala tu vai começar a dividir os espaços para colocar o sofá, para colocar o móvel da TV, para colocar o tapete, para colocar, sei lá, uma poltrona, né. Então, com o HTML a gente vai demarcar as áreas, a gente vai fazer essa marcação desses espaços onde a gente vai inserir o conteúdo depois. A gente vai inserir textos, a gente vai inserir vídeos, ah, imagens, né. Todos os elementos que vocês criaram lá no protótipo, a gente vai fazer a marcação aqui e vai começar a colocar as coisas aqui no site de vocês, tá.
Então, o HTML é uma linguagem de marcação, né, de hipertexto, e está presente em praticamente todos os sites da internet. É uma ferramenta utilizada para fornecer informações para as pessoas que acessam os sites, navegadores e mecanismos de busca. Depois, ao longo da trilha, né, depois na trilha 2 também a gente fala mais sobre isso, sobre a importância do HTML. Ah, é só um monte de tagzinhos que vai estruturar meu site. Não é só isso, né? Os navegadores, os mecanismos de busca se baseiam nas tags do HTML, né? Então, ele é muito importante na construção dos sites. Com ele é possível definir a estrutura, o posicionamento dos elementos, né? Como eu estava falando da sala, a divisão de uma página em blocos visuais e combinar texto, imagens e vídeos para aplicações web, tá? Que era o que eu estava falando antes. Como é que é a estrutura geral de uma página, né, de um site? A gente pode chamar de página, mas normalmente a gente vai chamar de site, né? Todos os projetinhos, quando a gente vai abrir no navegador lá, a gente vai chamar de um site, vai chamar de site. E a estrutura geral de todos esses sites seguem essa ordem, né? Então, vou ter uma tag geral chamada HTML, uma tag head. Essa tag head são as informações para o navegador, as informações do site que a gente vai colocar para o navegador. Essas metas aqui são tags especiais, aqui é o título que aparece na abinha do navegador, né? Quando a gente abre uma abinha, fica um nomezinho lá em cima, né? Esse nomezinho vai nessa tag título. Depois eu tenho o corpo da página, que a gente chama de body. A gente tem alguns títulos, que é H1, vai do H1 até H6. E o P, que é para a gente colocar texto, né? Que seria P de parágrafo. Mas isso aqui, preciso decorar? Não, isso aqui vai começar a ficar automático para vocês, né? Vou mostrar depois no Visual Studio, que ele já dá essa estrutura aqui praticamente pronta para gente, né? A gente só vai ter que colocar mais algumas coisas, mas a base o Visual Studio já vai passar para gente, já vai criar para gente. O item mais importante do HTML é a tag, né? Porque, como a gente viu ali antes, a gente vai aqui, a gente vai trabalhar com tags, né? Que vão fazer as marcações dos espaços no nosso site. Uma tag nada mais é do que um elemento marcador que dirá ao navegador como um objeto da página será mostrado na tela. Toda tag recebe um nome e uma identificação. As características das tags. Então, o nome da tag deve estar escrito entre os sinais de maior e menor, né? A boquinha menor e a boquinha maior. Por exemplo, a tag P, aqui, né? Então, ó, tem as. Eu esqueci o nome desse símbolo aqui, eu sempre chamo de boquinha e boquinha ficou, mas o sinal de menor e o sinal de maior. Não sei o nome específico dele, esqueci. Ah, umas têm uma abertura e, na maioria das vezes, um fechamento, usando-se a barra, usando a barra, a contrabarra, né? Antes do nome. Então, por exemplo, eu vou abrir uma tag sem a barra e vou fechar ela com a barra. Existem tags que não precisam ser fechadas, ou seja, não tem conteúdo que ela controla, ou já possui todas as propriedades que precisa. Por exemplo, a tag meta e imagem, a gente não precisa repetir o nome dela, a gente só coloca uma barrinha e fecha no final. Mas isso aqui também vocês, com a prática, vocês já vão ir identificando quem tem e quem não tem. Todas as tags podem apresentar atributos que expandem suas características. Os atributos são coisas a mais que eu vou colocar nas tags. É isso também, com o tempo vocês vão vendo que a gente pode colocar outras coisas, né? Junto com as tags. Por exemplo, aqui na tag P, eu botei o lang, que seria a linguagem, né? O idioma, para PTBR. Depois eu vou mostrar para vocês porque a gente usa o PTBR, que é o português do Brasil, né? Um style, que é para colocar uma cor vermelha. E também posso mostrar texto entre as tags, né? Porque assim, se eu botar só a tag, não aparece nada no navegador. Eu tenho que colocar alguma coisa entre elas
para mostrar, né. E a tag diz o que que eu quero mostrar. Se eu usar um P, provavelmente eu vou mostrar um texto, né, um parágrafo de um texto. Se eu usar um H1 é o título, então vai ficar em formato de título e assim por diante, tá. As tags elas têm um esquema, né, então, por exemplo, a tag A, então vou abrir, né, o sinal de abertura da tag A. Esse href aqui e o valor do href são um atributo, né, são coisas que eu coloco para complementar as informações para a tag. Aí eu abri a tag aqui no início, né, antes do A e fechei depois do BR. Fechei a primeira parte da tag. Coloco um conteúdo para ser mostrado, né, no navegador, que nem eu falei, se eu não colocar nada aqui não vai aparecer nada. E no final eu coloco a barra para fechar essa tag, né, barra A no caso aqui, tá. Então a maioria das tags vai seguir esse esquema aqui. Aí a gente tem as tags semânticas. Então, o código semântico é aquele que usa os elementos da linguagem de marcação em conformidade com o seu significado. É fundamental para o entendimento dos conteúdos para as pessoas que usam softwares leitores de tela. O que que isso significa, né? O HTML semântico é a forma de deixar o site com suas informações bem explicadas e compreensíveis para o computador, ajudando até mesmo em sua busca no Google e facilitando o entendimento de leitores de acessibilidade, como falei antes. Com a HTML semântico, ficou muito mais fácil interpretar páginas. Esse HTML semântico veio com HTML5, né? Antes do 5, ah, era usado dessa forma tradicional aqui. Eu usava basicamente divs, né? As divs é uma tag que significa divisão, então divisão de espaço também, né? Só que aí o meu código inteiro ficava div. Esse class aqui e o ID são propriedades que a gente vai ver na sequência, você vai entender por que que eu uso isso aqui. Mas, ó, div header, né, o cabeçalho do site, div footer é o rodapé, div sidebar seria um conteúdo ao lado e outras divisões. Quando o leitor de tela vai ler um site tradicional só com divs, para quem está escutando isso não vai fazer muito sentido, né? E porque são apenas divisões. Já com HTML semântico, o leitor vai entender, vai falar header, não é o head são as informações para o navegador. O header é o cabeçalho do site. É aquela parte que vocês criaram lá nos sites que vai o login, o menu, aquela imagem de fundo, né? Aquilo ali seria o header, parte de cima. Então, com HTML semântico, o leitor vai dizer cabeçalho do site, né? Então, para quem está ouvindo, principalmente, e para o Google também, né? O Google leva muito em consideração as tags semânticas. Para quem está ouvindo, vai fazer bem mais sentido, né? Ouvir com as tags semânticas. Então, é um bom uso, a gente já ia acostumando a usar sempre as tags semânticas. Qual a diferença na tela entre esses dois? A aparência vai ser a mesma. A estrutura aqui, ó, eu coloquei de propósito, né? A estrutura é a mesma, o site vai ficar da mesma forma na tela, só que um vai ser semântico e o outro não, tá? E é uma boa prática a gente já começar a praticar essas tags semânticas, porque até pra gente começa a fazer mais sentido, né? Aqui é meu header, né? Aqui é o cabeçalho do meu site, então tudo que eu colocar ali vai aparecer no cabeçalho. A tag nave, normalmente eu boto o menu de navegação, né? E assim por diante. A gente tem várias outras tags depois, que no material ali vocês vão se deparar, tá? Isso aqui são apenas alguns exemplos. Mas tentar sempre usar o semântico, né? Nada impede que eu use uma div ainda dentro do header, por exemplo. Eu quero dividir meu header em dois. Eu posso criar uma divisão dentro do meu header, posso usar a div tranquilamente. Até nos exemplos a gente usa bastante. Só que eu quero que vocês tenham consciência que o semântico vai fazer sentido, né?
Vai ter semântica, ele é até repetitivo, né? E o tradicional não. No tradicional vão ser apenas divisões, todas iguais, né? Todas da mesma forma. Ah, como visualizar o código-fonte HTML? Você já viu uma página da web e se perguntou, ei, como eles fizeram isso, né? A gente pode dar uma espiadinha nesse código com o DevTools. Não se preocupem que depois que terminar aqui os slides eu vou mostrar para vocês isso tudo na prática que eu tô falando, tá? Mas sim, a gente pode espiar qualquer página na web e pegar não, né? Assim, copiar trechos, né? Ver como a pessoa fez, ter ideias. Ah, não estou conseguindo fazer tal efeito, acho tão legal aquele efeito. Aí tu acha um site que tem aquele efeito. Aí tu vai lá pelo DevTools e dá uma espiadinha nesse código. Ah, foi feito dessa forma, né? Com uma forma de estudo também, né? Essa ferramenta que a gente espia os códigos, a gente chama de DevTools. O DevTools é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento web que são construídas diretamente no navegador do Google Chrome. Todos os navegadores têm, na verdade, né? Para alterar a estrutura do DOM, que é o modelo de documento, a gente também, vocês vão me ouvir falar bastante desse DOM aqui, que é utilizado pelo navegador para representar a sua página. O DOM é uma estrutura, né? É um modelo que quando a gente carrega os sites da gente, esses sites são baseados nesse modelo para serem exibidos, tá? Então, clicando com o botão direito do mouse em uma página HTML e selecionando a opção inspecionar, abrirá uma janela contendo o código-fonte da página HTML. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer, como a gente pode dar essa espiadinha, tá? Inspeciona um elemento. A gente pode, né? Então, a gente vai clicar com o botão direito do mouse em um elemento ou em uma área em branco, escolhendo a opção inspecionar ou inspecionar elemento. Podemos ver de que elementos são compostos. Você verá o HTML e o CSS, né? A gente pode enxergar, né? Como o HTML e o CSS foram configurados. Você também pode editar o HTML e o CSS dinamicamente no painel de elementos ou estilos que é aberto. A gente pode tirar algumas coisas ali, né? Não vai afetar em nada o site original. Só vai afetar momentaneamente no momento que tu atualiza a página ou que tu fecha o site, fica exatamente do jeito que estava. Mas é uma forma da gente fazer testes, né? Então a gente pode colocar várias coisas ali sem precisar estar mexendo no código principal. É uma ferramenta de apoio assim bem interessante também. Mas claro que isso aqui também depois que vocês já começarem a criar código, né? Isso agora de repente não faz muito sentido, mas mais adiante ajuda muito, porque a gente pode espiar um elementinho lá em específico, né? De algum site ou até mesmo do site da gente. A gente quer ver lá por que que não está ficando alinhado. E a gente pode ir especificamente naquele elemento e dar uma olhada no que está acontecendo lá. Então, a aparência do DevTools é mais ou menos essa aqui. Então, que nem eu falei, né, para quem está começando pode assustar um pouco. Eu clico com o botão direito, né, e a última opção de inspecionar, ele vai abrir esse consolezinho aqui, que é o DevTools, e eu vou espiar os elementos, né, e ele vai me mostrar o estilo aqui, né, aqui ele mostra o HTML, como foi estruturado, do lado aqui os estilos. Tem mais opções aqui, mais coisas para baixo aqui, eu só tirei um print de um pedacinho, né. Lá no cantinho também eu consigo ver a responsividade e na setinha eu consigo espiar os elementos. Posso especificar o elemento que eu quero espiar. Já que eu falei em responsividade, não é o foco da trilha 1 responsividade. Claro que se alguém já conhece, já quer ir deixando o site responsivo, tudo bem, tá? Mas não é uma preocupação para a trilha 1. A gente vai comentar, né? Falar sobre o que é responsividade. É um site ficar bonito, ficar legal na tela de um celular, ou num tablet, ou num notebook, ou desktop, tá? Em qualquer tela. Então, isso é responsividade. É o site conseguir se adaptar para qualquer tamanho de tela. Mas isso a gente vê mais na trilha 2, essa questão, tá?
Mas claro, se quiserem olhar também, ótimo. E aí vocês sempre encontram as informações lá no fórum, né, sobre os tópicos da semana e bons estudos. E também sigam as nossas redes sociais lá, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, tem nosso site. Eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente começa essa estrutura do HTML, tá? Então, deixa eu botar aqui. Vou abrir o Visual Studio aqui. Aqui eu já tenho um projeto, tá? Mas o que quem está começando vai fazer? Até eu vou fechar essas abas todas aqui. Isso aqui vai mudar agora, depois eu já mostro para vocês. Vocês vão criar, para começar, né? Vocês instalaram o Visual Studio, vai ter, não vai ter exatamente essa aparência aqui, né? Porque cada pessoa vai configurar o seu Visual Studio da forma que acha melhor. De que forma, né? Nesses quadradinhos aqui, vocês vão escolher as extensões, né? Comentei já com vocês. Essas extensões fazem configurações, né? No código da gente, na aparência, né? Mas eu gostaria que vocês tivessem principalmente a Live Server. Live Server. E essa primeira aqui, ó, que tem esse símbolo rosa com um roxinho aqui. E deixassem ela habilitada. Essa ferramenta aqui, ela vai facilitar muito a vida da gente, porque a gente vai conseguir ver em tempo real o que a gente estiver fazendo no site da gente, tá? E aí aqui lá tem, vocês podem procurar no Google, né, extensão para deixar, sei lá, o código amarelo. Aqui tem uma, por exemplo, quero programar em PHP no Visual Studio. Tem a extensão que deixa a gente programar em PHP no Visual Studio. Eu não estou com muitas instaladas aqui, eu andei tirando, mas, enfim, ele vai configurar a aparência, né, do código de vocês. Aí, ok, já escolhi a extensão que eu quero, já instalei o Live Server ali que vai me ajudar bastante. Agora eu quero começar a trabalhar, quero começar a construir meu site. Que o foco da trilha 1 é vocês replicarem o protótipo que vocês fizeram lá no Google Sites, tá? Então, tá aí o Visual Studio funcionando, bonitinho. Vou começar a trabalhar. Sugiro que você pasta de fácil acesso, né, que vocês lembrem onde está. Por exemplo, aqui eu tenho a pasta descodificadas. Então, aqui dentro das descodificadas, dessa pasta descodificada, eu tenho todos os projetos que eu fiz, todos os testes, né? Tá tudo separado e organizado por nome. Então, aqui eu vou criar uma página teste. Deixa eu ver aqui, eu já tenho uma aqui. Eu vou apagar essa aqui para fazer de novo, tá? Só para não ficar duas. Então, aqui nesse ambiente vai ser onde eu vou deixar todos os meus trabalhos. Então, eu vou lá, vou criar uma pasta, né? Vou colocar um nome nela. Eu vou colocar teste de novo aqui, só para eu saber que essa aqui é com vocês. Ok, criei a página teste dentro da pasta descodificadas. Beleza. Aí eu vou lá no Visual Studio, vou lá no arquivo, vou abrir a pasta, vou procurar onde essa pasta está, né? Está lá dentro da minha pasta descodificadas e se chama teste. Eu não vou abrir a pasta, né? Só vou escolher a pasta e vou selecionar a pasta. No momento que eu seleciono a pasta, o Visual Studio abre para mim, né? Essa pasta. Como eu não tenho nada dentro dela, ainda ela está vazia aqui, não aparece nada. E aí eu vou começar a trabalhar. Para a gente começar a construir o site, a gente tem que começar pela página do HTML. Então, se eu posicionar o cursor aqui no nomezinho do projeto, no nome da pasta, né? O nome da pasta é o nome do projeto, tá? Eu coloquei teste, está aparecendo o teste aqui. E ao ladinho tem aqui, ó, novo arquivo, nova pasta. E se atualizar o explorador aqui a gente quase não usa, ou copiar e colar. Eu vou criar um novo arquivo. Ele já aparece ali para mim. Então, eu vou criar o arquivo index.html. Esse nome
para a página, pode ser qualquer nome, tá? Mas os navegadores procuram sempre pelo index, que seria a página principal do site. Então, por isso que normalmente a gente vê um index por aí, tá? Vai funcionar qualquer nome, ponto HTML, mas eu sugiro que vocês comecem pelo index, né? De indexação, de página inicial, de início, enfim. Ok, coloquei o nome ali no arquivo, ele já abriu para mim aqui vazio. Lembra que eu falei que o Visual Studio ajuda, né? Ele já dá a escritura praticamente pronta para gente. Então, eu vou colocar aqui um ponto de exclamação, ele vai me sugerir essas duas opções. Eu vou escolher a primeira. Quando eu escolho a primeira, ele já monta a estrutura geral de um site aqui para mim, tá? Então, aqui o Lang, ó, lembram que eu falei do Lang na página HTML? Quer dizer que o site que eu vou criar vai estar escrito na linguagem inglês. Mas não, eu não quero que seja em inglês. O meu site vai ser em português. Então, eu vou mudar isso aqui para PT, assim, o BR. Tá, qual a diferença que isso vai fazer no meu site? Sabe quando a gente abre um site e ele fica abrindo a caixinha de tradução? Deseja traduzir essa página, né? Aí tu diz sim ou não lá. Se tu troca aquela linguagem para português, aquela mensagem, aquela caixinha não fica abrindo mais, né? Não fica mais pedindo para a gente traduzir. Então, eu sempre troco para português aqui, tá? Que fica até mais fácil de trabalhar. E nesse title, daí essas informações aqui eu não mexo, nessas aqui também não, são informações para o navegador da página, tá? Então, esse head aqui é o cabeçalho do site, mas não que o usuário vê. São as informações que o navegador enxerga, tá? Aqui no título, no title, né? É o que aparece lá na abinha do navegador. Então, aqui eu vou botar primeira página. Primeira página. E aí, vamos ver o que que acontece. Lembram da extensão Live Server? Eu clico com o botão direito em cima do HTML e com ela instalada, né, com ela habilitada, vai aparecer essa opção aqui, abrir com o Live Server. Se eu abrir em qualquer outro lugar, se eu clicar com o botão direito em qualquer outro lugar, não vai abrir a opção de abrir o Live Server. Ou se tu tiver um arquivo JavaScript ou CSS, também não vai aparecer a opção. Vai aparecer só se eu clicar em cima do código, ó, nem em cima do próprio arquivo não abre. Só vai aparecer se eu clicar em cima do código HTML. Aí eu venho aqui do Open with Live Server, então abrir com Live Server. E aqui está meu site. O que está aparecendo nele? Nada, porque eu não escrevi nada dentro do body, né? Ó, o body está vazio. Tá dando para ver legal a troca de tela, Pri? Segunda troca de tela? Sim, sim. Tá. Então, aí o que que é uma boa fazer? A gente dividir a tela, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu deixo um pedaço do navegador aqui e aqui eu posso encolher também, ó, o nome do a parte onde aparece o nome dos arquivos, né? Então eu fico com o meu código aqui e o live server do outro lado aqui, tá? E aí eu vou começar a escrever. Dentro do body, o body é o corpo do site, então tudo que eu escrevi aqui no body vai aparecer aqui. E aí eu vou começar escrevendo. Reza a lenda que a gente tem que escrever primeiro um olá mundo, né? Quando a gente começa a aprender alguma coisa nova, a gente tem que escrever um olá mundo para dar sorte. Então vamos escrever. Eu vou escrever com o título, com H1. Ó, notem que quando eu digito uma letra, ele já me sugere várias coisas aqui, ó. Então ele lembra, né? Eu quero o primeiro título, H1. Então eu vou escrever aqui Olá, Olá Mundo. Olha o que que vai acontecer aqui do lado, ó. Ele já, simultaneamente, já escreveu o Olá Mundo. Tá? Então, esse é o legal do Live Server, né? Tu vai fazendo aqui, vou escrever um parágrafo aqui. Tudo bem com vocês? Ó, notem que ele já vai escrevendo lá quase em tempo real, né?
Então é bom porque tu vai vendo já se tu tá errando, se tu tá acertando, né? Ah, enfim, tu consegue ter uma visão do que tá acontecendo, né? E por que que vocês fizeram o protótipo, já pegando esse gancho, né? Porque, olha só, ah, quando a gente começa a criar um site, é uma tela em branco, literalmente uma tela em branco. Então, fica mais difícil de criar direto aqui no site, né? Se tu já tem um modelo para seguir, fica mais fácil, né? De começar a criar. E como é que tu vai começar a criar esse modelo? De cima para baixo, tá? O HTML ele é renderizado de cima para baixo aqui no site também. Então, tudo que tu for escrevendo na ordem aqui vai ser o que vai ser mostrado aqui também. Claro que depois lá, né, com o tempo a gente vai colocar uma coisa de um lado, outra coisa de outro, vai ser, né, vai alinhar, vai fazer várias configurações ali. Só que quem faz as configurações é o CSS, né? O HTML fica bem feião mesmo assim, dessa forma. Então, vocês vão olhar para o protótipo lá e ver o que que tem lá no meu protótipo, né? Ah, tem um header. Então, tá, tu vai começar a criar a tag header, né? Header. Aí, o que que tem dentro do meu header? Tem um menu. Agora, eu já botei isso lá mundo que eu não vou tirar, tá? Mas, por exemplo, a gente começa sempre pelo header. Vou tirar isso aqui, vou botar embaixo do header. Aqui. Notem que conforme eu vou botando e tirando, ele vai mostrando, né? Aqui dentro do header eu vou botar a tag nave. Ah, o que que é a tag nave? É uma tag que indica que tem navegação. O que que vai ter dentro dessa tag nave, por exemplo? Vai ter as minhas páginas. Então, eu não vou botar nada aqui porque eu não tenho endereço nenhum. E vou botar o home, por exemplo. Depois eu vou botar, sei lá, o que que tem mais um menu que agora até me deu um branco. Ah, programação. Programação, depois outro, fale conosco, por exemplo, que fale conosco. E assim por diante, tá? Daí a gente vai montando, ó. Daí aqui já apareceu um menuzinho, aí depois, né, com CSS a gente vai ver como separar isso aqui um pouquinho, né, como deixar os espaços, como deixar esse menu lá no canto direito da página, tá? O HTML só vai fazer a marcação, a gente só vai colocar as coisas na página. E depois com o CSS a gente começa a arrumar essas coisas, tá? Então, dessa forma que vocês vão começar a criar. Que mais? Rafa, onde é que eu vou aprender todas essas tags aqui, né? Onde é que eu vou ver? Lá no material tem um monte de link, tá? E um deles, esse W3 aqui, ó. O W3C, ele tem um tutorial, né, do HTML, e vocês podem ir seguindo ele aqui, ó, né, dando uma olhada. Claro que vai ter coisas bem, bem avançadas aqui, né, mas também tem, vão começar pelo simples, né, vocês não vão ir lá para a parte de baixo já, vocês vão começar pelo início. Ah, Rafa, mas está em inglês. Posso clicar com o botão direito aqui e traduzir para o português, tá? Ufa, agora eu consigo entender. E essa página é legal porque ela te dá trechos de código e tu pode já testar esses códigos na própria página, né? Então, ó, por exemplo, aqui ó, tem uma estrutura, tem um título e um parágrafo. O que está dizendo este é um cabeçalho e este é um parágrafo. Então, eu também posso vir aqui, né, e apagar aqui, mexer, ó, e rodar. Olha, apagou já. Então, ele também é tipo live server, né? Já vai mostrando do lado aqui o que que a gente vai alterando. Então, é uma ferramenta bem legal de estudar, tá? Tem alguns exercícios também para treinar. Então, depois que vocês estudarem aqui as páginas, vocês podem fazer o exercício, né? Não vir direto para o exercício, senão não dá certo. Podem fazer teste também, né? Para testar o aprendizado de vocês. Então, aqui tem muito conteúdo, tá? Tem conteúdo de montão. Aí a gente falou na mentoria também sobre o DevTools, né? O que que é o DevTools? Então, aqui, ó, eu achei bonito esse verdinho aqui na página. Como é que foi feito isso?
Então, vocês vão clicar no botão direito, vai ser a última opção aqui, o inspecionar, vai abrir essa página aqui. Nota que quando eu passo o mouse, ele já começa a piscar todo, né? Ou aqui no código HTML, eu consigo ver o que que é cada partezinha que está fazendo. Mas assim fica meio vago, né? Eu quero ver especificamente essa parte verde aqui desse botão aqui. Posso clicar nessa setinha aqui e vir aqui, ó, e clicar só nessa partezinha que eu quero ver aqui. Quando eu clico aqui, ele me mostra o HTML. Ah, isso aqui é um button, né? Com algumas propriedades. Aí esse button aqui tem esse CSS, né, o styling, que é um verde, tem borda de 5 pixels, tamanho 17 pixels. Isso tudo aqui a gente vai vendo, tá? Não se preocupe. E aí dizia lá também que eu posso alterar isso aqui de forma momentânea, né, para ver os resultados. Então, se eu vier tirar o background, era para ter apagado o background, mas não. Ah, ficou outro verde, né? Ó, eu tirei o verde, ficou uma cor diferente. Posso vir tirar a borda, já ficou quadrado. Tirei o tamanho, ficou menor. Tirei a fonte, ó, mudou a fonte. Tirou o padding, tá? Isso aqui estragou o site? Não, no momento que eu fechar isso aqui e atualizar, ó, no momento, ó, o botão tá quadrado e com verde esquisito, né? No momento que eu atualizar isso aqui, ele volta ao normal. Tá? Então, é uma ferramenta para a gente fazer testes, né? Para dar uma espiada lá, sei lá. Quero espiar outra coisa. Venho aqui nessa setinha e clico lá no elemento que eu quero ver. Ah, que aquilo ali é um I, uma tag I, que tem um símbolo, né? Que aqui ficou diferente do que lá, mas enfim, tem um símbolo no meio e tem essas configurações aqui. Né? Que eu também posso vir aqui e bagunçar tudo, né? Para tirar. Caso aquele ali não tá mudando nada. Mas assim que a gente começa a aprender, tá? Inspecionando, mexendo e sem estragar nada, essa que é a parte melhor, tá? Então, no material ali também tem bastante coisas para, bastante links, né? Então, aqui vai ter também a descrição de cada tag, né, que vocês vão usar, a estrutura geral da página de novo, tags semânticas, né? Algumas tags semânticas, a descrição de algumas tags semânticas lá no W3, lá. O W3C School, ele é uma cópia da documentação. A documentação oficial é no MDN, tá? Tudo que a gente vai aprender de tecnologia, esse aqui, ó. Essa é a documentação oficial do HTML. Toda tecnologia que a gente vai aprender, existe uma documentação, né, para a gente se embasar. Então, é bem legal a gente ler a documentação, porque é uma fonte segura, é uma fonte de informação segura. Só que eu acho o W3C meio um pouco didático, assim. O W3C, o MDN é um pouco didático. O W3C ele é mais amigável, né? Tem exercícios, tem trechinho de código. Esse aqui também tem, tá? Só que preferência da Rafaela, tá? Eu gosto mais desse aqui. Parece que tá mais organizado, sei lá, não sei explicar. E aí também tem outros, tem uma trilha, esse Code Academy, que é uma trilha, né, que tu pode ir fazendo, conforme tu vai acertando os exercícios, tu vai avançando na trilha, e alguns vídeos no YouTube, para vocês assistirem. E aqui numa tarefinha, né, para vocês treinarem, tem alguns exercícios, então vai ter o link direto para o exercício para vocês fazerem. Vocês vão estudar antes, né, e depois vão fazer um exercíciozinho lá. Esses exercícios a própria plataforma corrige, tá? Então vocês não vão precisar esperar por mim. E depois de estudar e aprender lá, vocês já vão se arriscar a começar a buscar o site de vocês, tá? Então vocês vão lá no Visual Studio, vão criar a pastinha, né? Já vão criar a estrutura, o site de vocês, já vão começar a enxergar os elementos. Então, quando tu olhar para o teu protótipo, tu olha de cima para baixo, né? Identifica, esse é o cabeçalho da minha página, aqui vai ser o corpo, né, do site, lá embaixo é o footer, então é o rodapé.
né? E já começa a rabiscar com as tags. Ah, mas eu não sei que tag usar. Lá no W3C tem a explicação, né? De para que serve cada tagzinha que vocês usar. Vocês não vão usar muitas agora no início, né? Basicamente, vocês vão usar header, nave, porque todos os sitezinhos praticamente têm menu, título e texto. Aí, no decorrer, a gente vai aprender a colocar imagem, vai aprender a botar link, porque aquelas páginas que a gente cria no site, as outras páginas, são outros arquivos HTML, né, que a gente vai colocar aqui no nosso projeto, tá? Mas a gente vai fazendo tudo devagarinho, assim, parte por parte. Então, vocês já podem começar a se aventurar aí no site de vocês. E acho que é isso. É isso. Olá. Eu vi que tinha algumas pessoas que estavam com dificuldade de acessar. A gente sempre tem a gravação, né? E aí a gente disponibiliza, você pode assistir, fica na plataforma também, né? Todos os outros encontros que a gente já teve estão lá, né? Então você pode ver e rever. Aí, isso é uma coisa. E aqui de pergunta específica sobre o que você falou, Rafa, estavam falando sobre inspecionar, mas aí depois você Uhum. mudou, se mostrou, É, acho que respondeu, e alguém também já é, tinha respondido aqui tem pelo, as teclas de pelo atalho chat. também. Isso, que é F12, né? Que até foi Isso. a Ellen que falou sobre isso. Sobre o material de aula já está disponível, então tudo isso que a Rafa mostrou falando sobre o W3C está na parte que é uma tarefa que não tem entrega, né? Porque tem bastante coisas para vocês explorarem. E aí a gente já colocou lá os links que a Rafa está sugerindo para vocês treinarem, tá bom? Sobre Isso. começar a fazer o site, a Rafa acabou de dizer, né? Então você vai treinar e você já pode começar a preparar os arquivos do seu site, né, Rafa? Então tá Isso. na hora de começar a preparar. E também aqui falando sobre que a tarefa não foi corrigida, a Rafa falou ainda logo mais cedo um pouco, né? Ela olha um por um, então se você ainda não recebeu, aguarda mais um pouquinho que vai chegar o seu momento, tá bom? Todos vão ser vistos. Agora, aqui está perguntando se pode trocar o tema, se pode mudar o layout. Cumprindo os Acho que requisitos, pode. Pode. a gente pode, é que a gente quer que tenha os elementos, né, Rafa? Uhum. Então não Isso. tem problema nenhum. A gente sugeriu fazer um tema e sugeriu fazer no, no Google Sites já para ter uma ideia de como ficaria para a gente só reproduzir, né, pelo código. Mas pode mudar, tá bem no começo, né, Rafa? Uhum. Então não tem nenhum problema fazer isso. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre as imagens, sobre as coisas, Rafa. Não sei se eu distraí, se você falou As que vai imagens a usar. gente. As imagens que vocês usaram lá no Google Sites, vocês devem ter guardadas ela em algum lugar, né? Que a gente vai Porque usar, né? Uhum. vocês vão usar no site de vocês. A Ana Caroline aqui também perguntou sobre o Node. Não, não foi a Ana. Quem perguntou sobre o Node aqui no chat correu. Mas alguém falou Foi a sobre o Ana. Node aqui. Foi a Ana A, mesmo. a Isso. Ana. O Node é uma ferramenta que a gente usa para execução do JavaScript. Então, até antes a gente até pedia para instalar o Node já, mas a gente não vai Dessa usar ele vez não agora. pediu, né? Não, a gente não vai usar, então não tem por que também instalar, às vezes dá erro. Enfim, a gente não quer confundir, né? A gente não quer complicar. Então, como a gente não vai precisar do Node neste momento, né? A gente só precisa quando a gente usa muito JavaScript, a gente não vai instalar, vai ficar só no Visual Studio mesmo. É quando se Alguém. precisar, quando precisar, né? A Luciane tá falando. A gente vai Isso. falar, sim. Aí a Rafa vai orientar como é que a gente deve fazer, tá bom?
Isso, por enquanto, não precisa se preocupar com o Node. Então, mas se na trilha 2, na tarefa 2, tá pedindo para baixar? Porque eu devo ter. Eu devo não, eu copiei, né? E deve ter ficado por lá. Engraçado que estava oculto, eu tinha visto que estava oculto. Porque assim, essas coisas acontecem. O material estava oculto, mas eu acho que na tarefa devia estar escrito. Peço Tá. desculpa para vocês, tá bom? Abstraiam Mas não o tem Node, não problema, precisa. se baixou não tem problema, é só, viu, Rosângela? A questão é que a gente não vai usar por enquanto, tá bom? Eu peço desculpas que eu que não tirei. O Luciene, ele está perguntando também sobre o tema, que posso usar o mesmo tema, mas não sendo, pode. O layout e evento ali foi uma sugestão só. Vocês Na podem verdade, usar. o nome do layout é evento, porque eles estão. Mas a gente não pediu para você fazer um evento, né? Você poderia fazer qualquer tema, então você pode trocar sim. Bom, então. É que esse layout, o evento, ele era o mais completinho, assim, né? Tinha mais áreas para colocar coisas. Sim, por isso. Mais Tá alguma bem? coisa que vocês estejam com dúvida? Aproveitem os últimos minutinhos. Alguém quer saber mais alguma coisa? A Rosângela está dizendo que amou a didática aplicada, que Obrigada. bom. Aí a Simone está Isso. reforçando que event é o nome do layout. É isso. Bom dia, Adriana Bom tá dia. falando. Vamos pra Rafa. Obrigada. E a Que Luciane também bom. tá falando que tá gostando muito das codificadas. Que legal, que bom, muito bom. Então, entrega, de novo, né? Obrigada. A gente não tem tarefa com entrega. Então, tinha que preparar para hoje, né? Teria que estar pronto o ambiente. Não tinha nenhum tipo de entrega. E agora também vocês vão trabalhar nesses exercícios aí do W3, vão começar a também trabalhar no site, mas não tem entrega, tá bom? Então a gente vai trabalhando, mas não tem uma entrega para ser feita, tá bom? Mas não deixem de fazer, não se prendam muito a essa coisa da entrega também só, né? Porque senão depois vai juntando, porque cada semana a gente vai colocando coisa nova, item novo, né? No site, né, Rafa? Então, se também se Isso. deixar, vai juntar muita coisa para fazer tudo de uma vez. Então, vamos fazendo aí aos poucos, tá bom? A Juscelene tá falando que a dúvida vai vir na prática, é isso Eu tô mesmo. rindo aqui porque tô lendo o chat. É sempre assim mesmo, né? Então, a hora que sentar para fazer, A Regiane quer saber do Teams ali. Tem que olhar nas Então, configurações, a Regiane. Marisete está falando aqui que fica super baixo. Então, algum dia alguém, eu não vou me lembrar quem, até postou, acho que foi no grupo mesmo, lá, onde que você consegue mexer na configuração do seu Teams e você consegue mexer no som. Viu, Marisete? Eu vou ver se eu recupero essa imagem ou se eu localizo onde que é isso e vou tentar mandar no grupo lá para todo mundo, tá bom? Tem que mudar na configuração do app do Teams. Ela falou aqui, a Simone. Acho que foi até a Simone que falou da outra vez. Mas eu vou ver se eu. Em cima na tela tem 3 pontos. Tem configurações, configurações de dispositivo. Aumenta configurações de áudio. Obrigado, Karen. Mas eu me lembro que uma de vocês tinha mandado também já até a imagenzinha. Eu vou ver se eu recupero e compartilho, tá bom? Então, é um mistério mesmo. Tem gente que fala que fica bom, tem gente que fala que fica ruim. Hoje a Silvia também teve dificuldade para entrar, mas, gente, a vida com o Teams é essa, né, Rafa? Quando eu entrei hoje, não conseguia ligar meu microfone de jeito nenhum. Tive É, que reiniciar a máquina, é isso porque aí. não queria Tá falar comigo, bom? não queria deixar eu falar. Pois é. E aí, o que eu ia dizer, acho que é isso. Reiniciar É, faz a mágica, é isso mesmo. Então, a gente pode.
se despedir, né, Mandem quarta-feira, me mandem sexta-feira, mensagem, hoje é é sexta já. uma quarta-feira, sexta-feira, um bom final de semana para vocês. Se tiverem dúvidas, podem mandar lá pelo fórum. É claro que o fórum, lá mandou quem mandou A aqui a imagem. imagem? A a Rafaela. Obrigada, Rafa. Eh, e aí a gente, vai responder, né, Rafa? Hoje tem expediente, né, Rafa? Depois já não. Sim. Aí segunda-feira. Mas não deixem de trabalhar, de estudar um pouquinho aí no feriado, né? É bom. Hum. Logo em seguida aqui que eu tiver, Luciene, que a gravação fica pronta, eu já coloco lá no YouTube e também já coloco o link na plataforma para vocês poderem rever, tá bom? Quem perdeu o comecinho por causa de acesso, enfim, vai poder assistir e quem assistiu também vai poder reassistir, tá bom? Então é isso. Bom feriado, bons estudos e nos encontraremos na próxima quarta-feira às 8 horas. Tá bem, gente. Bom feriado. Estudem, descansem e até semana que vem. Até. Tchau, tchau.